Vamos falar agora da nossa segunda aula sobre função polinomial. Tá? Então, vamos iniciar. Nessa aula, a programação nós vamos fazer o esboço de uma sequência didática, tá? Vamos fazer aí uma sequênciazinha para o ensino de função quadrática, né, que é um dos assuntos mais abordados no ensino médio. Vamos falar sobre problemas de máximos e mínimos para funções quadráticas e alguns tópicos sobre funções polinomiais aí de grau maior, Q2. Né? Então vamos lá. Então, uma pequena introduçãozinha. No início do século XVII, o cientista Galileu Galilei estudava o movimento de queda livre de corpos mediante a combinação de método experimental e técnicas matemáticas. Com muita paciência e imaginação, ele descobriu que a distância percorrida por um corpo em queda livre, em certo intervalo de tempos iguais e consecutivos, era proporcionais aos números ímpares 1, 3 e 5. Então, Galileu Galilei descobriu, pessoal, que a cada intervalo de tempo, a distância ela aumentava na proporção de 1. No primeiro intervalo de tempo foi uma distância d. No segundo intervalo de tempo, que é o mesmo comprimento do anterior, ele aumentou a distância 3d. No próximo intervalo de tempo, a distância foi de 5d e assim sucessivamente. Então foi isso que Galileu conseguiu descobrir. Né? E aí, com isso, nós temos que a distância percorrida no final do primeiro intervalo era proporcional a 1. Né? Nesse intervalozinho aqui, proporcional a 1. No segundo intervalo é proporcional a distância total é proporcional a 1 mais 3, tá? Que é esse pedaço todo. E aí, no terceiro intervalo, que é esse até aqui embaixo, a distância total é proporcional a 1 mais 3 mais 5. E aí a gente pode perceber que no primeiro intervalo eu posso escrever isso como 1 ao quadrado. No segundo intervalo, 1 mais 3 é 4. E 4 também eu posso escrever como 2 ao quadrado. No terceiro intervalo, 1 mais 3 mais 5 é 9, que também pode ser escrito como 3 ao quadrado. Então a gente consegue perceber aí a relação entre o intervalo e a distância total percorrida, né? Com isso, ele inferiu, né, ele conseguiu aí, perceber que a distância percorrida no intervalo de tempo t era proporcional ao quadrado do tempo. Tá? E aí foi um dos primórdios lá onde a gente conseguiu perceber essa relação e a gente relaciona um número com o seu quadrado. Isso aí é muito estudado lá na física, né, quando a gente estuda aquela parte de distância. A distância percorrida por um corpo em queda livre é indicado por, então a distância em função do intervalo de tempo é k vezes ao quadrado para alguma constante k. Né? Hoje sabemos que essa constante é g sobre 2, onde g é aquela nossa gravidade, né? A aceleração gravitacional, que aproximadamente a gente usa muito nos problemas de física, 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, a forma mais completa da distância que a gente estudou lá na física, né? É 1/2 da gravidade vezes o tempo ao quadrado. E aqui eu tenho as componentes da velocidade inicial vezes o tempo, mais a distância inicial de onde vai ser jogado o corpo. Tá bom? Então, como ele está dizendo aqui, V0 e D0 são respectivamente a velocidade e a posição no instante D0. Então, nós temos aqui a fórmulazinha da distância em função do tempo, em função do instante que o corpo começa a cair, tá bom? Então vamos falar agora recapitular um pouco sobre a parte de função polinomial. Né? Função polinomial. Um polinômio é uma expressão algébrica constituída por um ou vários monômios. Né? Chama-se função polinomial qualquer função de R em R, isso aqui são os conjuntos dos números reais, da forma a n vezes x elevado a n menos 1, x elevado a n menos 1, mas aí aqui eu tenho reticências porque vai depender da quantidade de termos que eu tenho, de monômios, né? Isso também depende do grau do polinômio, a 1x mais o a0, onde esses a's, né? a n menos 1, o a1 e o a0, são números reais, que é os que a gente chama de coeficientes da função f. E
Para que quando a n é diferente de zero, a gente diz que a função tem grau n. Então, se eu pegar aqui esse maior grau aqui for o número 2, então ela é a função polinomial de grau 2. E assim sucessivamente. Pode ser de grau 3, de grau 4, de grau 5, de acordo com o problema modelado. Então, aqui é só uma recapitulaçãozinha da função polinomial. Em especial, abordaremos as funções polinomiais da forma quadrática, pois elas têm característica que nos possibilita refletir sobre o ensino de funções polinomial em geral. Existem muitas situações que podem ser descritas por funções quadráticas. É importante trabalhar com exemplos de situações concretas para contextualizar o ensino desse tipo de função, tornando-o mais significativo. Então, nós abordaremos com mais ênfase a parte de função quadrática. Essa funçãozinha que a gente denomina de quadrática, já falei, é bastante abordada no ensino médio. Tem outra também que é bastante utilizada e que inclusive a gente ensina antes de falar da função quadrática, que são as funções polinomial de primeiro grau ou as funções lineares, como a gente também chama, né? Que é a função do tipo ax mais b, né? Aqui fica subentendido que tem o expoente 1 e aí por função polinomial de grau 1. Aqui, ó, como o maior expoente é o 2, é a função polinomial de grau 2, tá? Então vamos dar ênfase para o ensino de função quadrática, porque ela é uma das mais abordadas no ensino médio. Então faremos agora o esboço de uma sequência didática para o ensino de função quadrática, tá? É claro que essa sequência que a gente vai ver é uma sugestão, tá? Tem várias formas de estudar função quadrática no ensino médio. Você mesmo já deve ter experimentado diferentes métodos ao ensinar esse tipo de função. Nós usaremos aqui, a nossa sugestão é um método investigativo, onde o aluno é convidado a agir com mais autonomia, realizando ele mesmo sua investigação em direção ao conhecimento. Apresentaremos aqui uma forma de sequência didática, porém não é única. Fiquem à vontade para completá-la de acordo com as suas próprias ideias, tá? Então aqui é só uma sugestão. Então, a gente vai começar abordando sobre função quadrática da maneira mais simples, que é a maneirazinha que a gente conhece, onde a função f de x é x ao quadrado, tá bom? Vamos começar abordando a função quadrática mais simples. Então, em seguida, o primeiro passo que a gente faz é esboçar o gráfico dessa função quadrática, né? Para a gente fazer isso da forma mais simples, a gente cria aquela tabelinha onde a gente bota os valores das abscissas e encontra as respectivas imagens desses pontos do nosso domínio. Então, eu botando aqui o x igual a menos 1, menos 2, 0, 1 e 2, eu encontro as respectivas imagens, tá? De acordo com essa relação. E aí, eu boto esses pontos no meu plano cartesiano e traço o meu gráfico. É o que a gente chama de parábola, né? E aí a gente aproveita e já identifica os elementos da nossa função quadrática. Então, nós temos o domínio da nossa função, tá? Como vocês podem ver, ele está tracejado no nosso plano cartesiano, aqui sobre o eixo x. Em seguida, nós temos o contradomínio da nossa função, que ele está aqui sobre o eixo y, né? Botei aqui com esse tracinho roxo. E a imagem da nossa função, que a imagem é essa partezinha aqui do gráfico, ó, onde eu tenho esse tracejado amarelo, tá? Então a gente já vai identificando esses elementos. Em seguida, a gente identifica as propriedades mais imediatas sugeridas por esse gráfico. Então nós temos nesse pontinho aqui, que é o ponto, né, o zero, né, quando x for zero, nós temos que o f de 0 é 0 e f de x vai ser maior que 0 quando x for diferente de 0. Com isso, a gente diz que nesse pontinho aqui, ó, que é quando x é 0, é chamado de ponto de mínimo. E a imagem dele, que é o f de 0, que por sinal também é 0, né? O f de 0 é 0, é o que a gente chama de valor de mínimo da função. Chamamos de xv, yv, 0, que é igual a 0, 0, de vértice da parábola. Então, esse pontinho aqui, quando x for 0, é o ponto de mínimo, que também é o valor mínimo,
E aqui é o nosso vértice da parábola, tá bom? Outra característica que a gente pode perceber na nossa função quadrática é que elas são simétricas, né? Se eu pegar o f de x, ele é igual ao f de menos x para todo x real. Então, para qualquer x que eu pegar aqui, o oposto dele vai me dar sempre a mesma imagem, tá? Então, nesse caso, a gente diz que o eixo OY, ele é a reta de simetria. Esse eixozinho aqui, ó, o eixo Y, ele é a nossa reta de simetria do gráfico. Reta de simetria, pessoal, é como se ele fosse o espelho, né? Se eu pegar essa partezinha aqui do gráfico e refletir, ele vai dar exatamente essa outra. Então, por isso que a gente chama de simétrico, tá bom? Então, continuando. Aí, em seguida, né, você pode solicitar para os alunos fazerem o estudo das propriedades. Ao invés de a gente usar a função x ao quadrado, agora a gente coloca o menosinho aqui para verificar o que acontece com o gráfico da função. Então, os alunos, mais uma vez, vão lá fazer aquela tabelinha, atribuindo o x, encontrando suas respectivas imagens, e aí eles vão conseguir construir esse gráfico, né? Que é o gráficozinho que a gente fala de concavidade para baixo. E aí a gente percebe que a concavidade do gráfico está virada para baixo. Com isso, dizemos que a parábola tem concavidade para baixo. Então, a gente já começa a identificar aqui outro elemento. No caso anterior, ele é um gráfico com a concavidade para cima. E agora aqui a gente tem o gráfico com a concavidade para baixo, né? Foi o que a gente acabou de fazer. Então, aí, mais uma observação que a gente pode ter na função quadrática. Aí, em seguida, a gente pode generalizar as funções quadráticas. Onde eu botei aqui, onde era 1 e depois ficou menos 1, eu vou colocar aqui uma variável, né, que é o nosso coeficiente A, com ele maior que 0. Então, generalizando para esse Azinho aqui, né, com ele maior que 0, o que é que acontece com o gráfico de acordo com esse A? Se o A for 2, o que é que acontece? Se o A for 1 sobre 2, o que é que acontece? Então, o que a gente percebe, pessoal? A gente percebe que quanto maior for o A, mais fechado vai ser a concavidade da minha parábola. Ou seja, quanto maior o A, mais ela vai crescer. Tá? De maneira análoga, quanto menor for o A, quando ele estiver entre 0 e 1, a concavidade vai ser mais aberta, né? Ela vai crescer mais devagar. Então, o parâmetro A, ele aumenta ou diminui o valor da função. Ele aumenta quando o A é maior que 1, né? E diminui quando o A estiver entre 0 e 1. E aí, o sugestivo aqui, quando estiver falando dessa parte, é que você peça para o aluno fazer os gráficos dessas duas funções. Do x ao quadrado ele já viu como que faz, e aí ele faz para o 2x ao quadrado e depois faz para o x ao quadrado sobre 2, para ele conseguir perceber essa diferença, que um aumenta e o outro diminui. E aí nós temos as características da função f de x igual a x ao quadrado. Então, no ponto f de 0 igual a 0, esse ponto está no gráfico, né? E o x do vértice y do vértice, e o ponto x do vértice y do vértice, é o vértice do gráfico, que é aquele ponto final 0, 0. Se o x for maior que 0, então o f de x vai ser maior que 0 quando o x for diferente de 0, ou seja, quando eu sair daquele pontozinho lá, que é o de mínimo, né? E aqui a gente tem a concavidade para cima, então o f de x vai ser sempre o quê? Positivo. No ponto x igual a 0, ele é o ponto de mínimo, e o f de 0 igual a 0 é o valor mínimo. E nesse caso, a concavidade do gráfico é para cima. A gente já viu, a gente está só praticamente resumindo aqui. De maneira análoga, quando A é menor que 0, concavidade para baixo, então, em qualquer ponto do x diferente de 0, né, o f de x vai ser menor que 0. Quando o x for igual a 0, ele é o ponto de máximo, e a imagem desse ponto de máximo é o que a gente chama de valor máximo. A concavidade desse gráfico é para baixo. E aí também nós temos que qualquer que seja o a diferente de 0, a função ela é simétrica para todo x real. E o eixo y é a reta de simetria do gráfico. Aqui tem todo o resumo do que a
a gente viu. Então, primeiro o aluno faz tudo, fazendo no método investigativo, você propõe ele a fazer e no final você vai dando as ideias para que ele chegue a essa conclusão. Então, feito toda essa caracterização da função f de x igual a x ao quadrado, a gente pode em seguida acrescentar mais uma componente, que no caso agora é o coeficiente c. Então, nós vamos fazer o estudo da função quadrática da forma x ao quadrado mais c, com a diferente de zero. Então, quando a gente adiciona esse coeficiente, o que a gente vai perceber? Né? Aqui tem o gráfico. Se eu pegar a função x ao quadrado mais 1 e x ao quadrado menos 1, eu subi o gráfico ou desci o gráfico. Então, a gente percebe que quando a gente adiciona o coeficiente c, ocorre um deslocamento vertical no gráfico. E o detalhe, o deslocamento vertical não interfere no eixo de simetria. Né? O eixo AY continua sendo o eixo de simetria. O que vai mudar aí é o valor mínimo ou o valor máximo. Certo? Aí, no caso dessa função, o valor mínimo é 1. No caso dessa outra, o valor mínimo é menos 1. Tá? Do jeito que foi acrescido o menos 1 na minha função x ao quadrado, também é sugestivo você pedir para os alunos esboçarem os gráficos dela com o menos x ao quadrado. E aí a gente percebe que no menos x ao quadrado, quando eu acrescento a unidade, ele vai subir o meu gráfico. Quando eu subtrair a unidade, ele vai descer o meu gráfico. E aí, no caso agora, nós temos o valor máximo 1, valor mínimo menos 1. Tá bom? Então, o efeito do parâmetro C é deslocar o gráfico verticalmente. Então, isso que acontece quando a gente adiciona aí o nosso coeficiente, que a gente chama também ele de termo independente. Então, analisando o gráfico das funções da forma x ao quadrado mais c com a diferente de zeros, a gente pode inferir que, de acordo com os sinais de A e de C, aparecem dois pontos x1 e x2, tais que f de x1 igual a zero e f de x2 é também igual a zero. O que acontece, pessoal? Dependendo de como eu fizer o deslocamento, né? Observe esse caso, x ao quadrado menos 1, a gente percebe que o gráfico toca o eixo x em dois pontos. Né? Então, nesse caso aqui, eu tenho dois pontos, x1 e x2, cuja imagem é zero. Né? Nesse outro caso, eu já não toco no eixo x. Tá? De maneira análoga, a gente percebe que essa função toca o eixo x em dois pontos, essa outra não toca o eixo x. Esses pontos, onde toca o eixo x, é o que a gente chama de raízes da função quadrática, que é quando f de x igual a zero. Um ponto x tal que f de x igual a zero, a gente chama de zero da função f ou raiz da função. São dois nomes para a mesma coisa, certo? No caso, f de x ao quadrado menos 1, que é essa, tem dois pontos, que se você fizer as continhas aí, você vai verificar que o x1 é 1 e o x2 é menos 1. E no caso da função x ao quadrado mais 1, ela não tem zeros, ou seja, não tem raiz, pois para todo x que eu calcular aqui, ele vai ser sempre maior que zero. Né? Ele nunca vai tocar o eixo x. Dando sequência ao conteúdo. Então, dessa forma, vemos que a função f de x igual a x ao quadrado mais c pode ter um ou dois zeros, ou nenhum. Né? Para resumirmos essa parte, você pode solicitar aos alunos que contemplem a seguinte tabela, em que você pode pedir para que eles identifiquem a quantidade de zeros de acordo com cada situação dessa. Se o c for zero, né? Se o c for zero, a gente vai ter só f de x igual a x ao quadrado. E aí, quantos zeros a gente vai ter? Se eu tiver o y maior que zero, ou seja, com cavidade para cima, e o c maior que zero, ou seja, deslocamento vertical para cima, o que acontece com a quantidade de zeros? Eu vou ter zero, uma raiz ou duas raízes. Então, essa tabelinha aqui resumiria as nossas possíveis situações. E aí seria mais um método de investigação para que os alunos façam. Tá? Dentro da nossa sequência didática, como ela é uma metodologia investigativa, essa seria uma forma.
E aí, depois que a gente finaliza essa parte onde a gente acrescentou esse coeficiente que é o termo independente, a gente pode fazer agora o estudo dessa outra, ax² mais bx. Né? Então, a gente tirou o termo independente e agora adicionou esse outro monômio aqui, a variável x. Então, inicialmente, examinamos o caso particular, né? Comparando os gráficos da função x² com a função x² menos x. E aí, quando a gente faz a análise gráfica desses dois casos, ó, o tracejado é o x², essa reta contínua é o x² menos x. Tá? Se os alunos tiverem dificuldade para fazer, também você pode estar utilizando o recurso computacional. Tem alguns softwares que são fáceis de manipular, como o GeoGebra, o Input, tá? Que torna mais dinâmico. Então, feito esses dois gráficos, né, o que a gente pode perceber? A gente pode perceber que houve um deslocamento horizontal de meia unidade. Né? Na horizontal, ó. Observa que o vértice da minha função x² ele veio para a direita meia unidade. E a gente percebe também um deslocamento vertical de menos 1/4 de unidade. Então, ele deslocou para a direita e para baixo. E a reta de simetria também, ela se deslocou, né? Na nossa função x², que é o nosso eixo de simetria, era o eixo OY. Quando eu adicionei aqui o menos x na minha função x², o meu eixo de simetria ele se deslocou em meia unidade. E aí a reta passa, que a gente pode perceber, é que a reta do eixo de simetria ela passa pelo ponto médio das raízes. Né? Nesse caso, nós temos como raízes o 0 e o 1. Né? Quando eu tiro a média deles, 0 mais 1, 1. Dividido por 2, então ela vai passar pelo ponto médio das raízes. Uma outra característica dessa função quadrática da forma x² mais bx. E o vértice da parábola, no nosso caso aqui, esse caso particular, ele é 1/2, que é o nosso x, e menos 1/4, que é o nosso y do vértice. Generalizando esse procedimento, né, para a nossa função da forma x² mais bx, nós temos, então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e colocar o a em evidência, então vai ficar a vezes x² mais b sobre a vezes x. Em seguida, eu vou completar o quadrado aqui. Então, para me completar o quadrado, eu vou ter que adicionar um termo e subtrair ele, para poder neutralizar a minha expressão. Então, vai resultar em a vezes x² mais 2 vezes b sobre 2ax. E aí, esse termozinho aqui, eu tenho que ter ele ao quadrado. Então, ó, mais b ao quadrado mais 4 ao quadrado. E aí, ao mesmo tempo, eu subtraio ele. Tá? Ah, professor, mas aqui tem o a ao quadrado. Mas quando eu vou tirar ele do parênteses, eu vou eliminar um azinho desse, e aí vai resultar em b ao quadrado sobre 4a, que é o mesmo fator que esse. Tá? Então, eles vão se eliminar. Então, o que eu fiz foi isso. Eu completei o quadrado aqui e, ao mesmo tempo, eu retirei a parte que eu adicionei. E aí eu tenho aqui, ó, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que é o nosso quadrado perfeito. Então, vai ficar a vezes x mais b sobre 2 ao quadrado menos o fatorzinho que a gente adicionou. Tá? Então, isso é o nosso quadrado perfeito. E seria equivalente ao que a gente viu na forma ax² mais c. Se você fosse fazer um comparativo, ó, eu tenho aqui o meu coeficiente, né? Esse aqui seria a parte da nossa variável e esse aqui seria nosso termo independente que ele fez o deslocamento para cima ou para baixo. Então, observa, o que aconteceu? Quando eu adicionei esse termo bx e eu escrevo essa função dessa forma, né? Eu escrevo ax² mais bx dessa forma aqui, a gente percebe, ó, que esse valorzinho aqui é que faz o nosso deslocamento horizontal e esse valorzinho aqui é que faz o nosso deslocamento vertical. Tá? Continuando. O
Conhecendo as raízes da função ax ao quadrado mais bx, a gente pode localizar a nossa reta de simetria, porque ela passa pelo complemento das abscissas. Então, vamos lá localizar as raízes da função dessa forma. Então, a função dessa forma, a gente pode escrever ela colocando o x em evidência, né? Se eu pegar o x em evidência, eu vou ter f de x igual a x vezes ax mais b. E aí, igualando isso aqui a zero, para a gente encontrar as raízes, nós temos que o x1 é zero e o x2 é menos b sobre a. Né? Você iguala isso aqui a zero e encontra as suas raízes. O ponto médio das raízes é a abscissa do vértice. Então, quando eu calcular o ponto médio dessas raízes, eu vou pegar 0 mais menos b sobre a dividido por 2, que vai dar o nosso x do vértice, que é o ponto médio, 2 zeros. Então, o x do vértice você vai encontrar que é menos b sobre 2a, que, por curiosidade, é o mesmo ponto aqui, ó. Só voltar aqui para a gente localizar. É o mesmo pontinho aqui, ó, do deslocamento horizontal, tá? Só que aqui ele está positivo, então o x do vértice é negativo. Então, a reta do eixo de simetria é x igual a menos b sobre 2a. Então, o nosso eixo de simetria, a retinha do eixo de simetria, é x igual ao nosso x do vértice. E a ordenada do vértice é o valor da função em xv. Né? Para me encontrar a ordenada, basta eu substituir o xv aqui na minha função, eu encontro o meu y do vértice. E aí, quando a gente fizer essas continhas, você vai encontrar aí que o y do vértice é menos b ao quadrado sobre 4a. Para resumir tudo isso, então, tem aqui o gráfico com todas as informações. Eu tenho na minha função ax ao quadrado mais bx, eu desloco a minha função tradicionalzinha para o meu x do vértice, né? E desloco para baixo aqui no y do vértice. Então, eu tenho meu eixo de simetria, que é menos b sobre 2a. Eu tenho meu vértice, que é menos b sobre 2a e menos b ao quadrado sobre 4a, que é o meu x do vértice, y do vértice. E aqui, no caso, como o a é positivo, para esse caso aqui, esse aqui é o nosso ponto de mínimo, tá? X do vértice é o ponto de mínimo e o y do vértice é o nosso valor mínimo. E aqui eu tenho as nossas duas raízes. Então, isso aqui resume o estudo da parte f de x igual a x ao quadrado mais bx. Então, continuando, para a gente finalizar a nossa sequência didática, a gente vai fazer o estudo da função polinomial de segundo grau completa, que é a função ax ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Então, o que a gente fez, pessoal? A gente pode perceber ó, que a gente adicionou agora a função ax ao quadrado mais bx, o parâmetro que é o termo independente, né? Nosso coeficiente que é o termo independente. E a gente viu que ele faz o quê? Ele faz o deslocamento vertical na função. Então, ao adicionar esse termo, nós estamos pegando essa funçãozinha ax ao quadrado mais bx e deslocando ela verticalmente. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c continua simétrico em relação à reta. O vértice agora, como eu adicionei esse parâmetro c, ele vai ser o x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. E aqui nós temos o resumo em forma de gráfico. A nossa funçãozinha ax ao quadrado mais bx mais c tem como eixo de simetria menos b sobre 2a, que é o mesmo x do vértice, né? E como valor mínimo, o menos b ao quadrado sobre 4ac sobre menos b ao quadrado mais 4ac sobre 4a. E aí aqui também você pode estar fazendo o estudo das raízes. Então, essa é uma sequência didática, tá? Como eu já falei antes. Não é a única, mas é uma sugestão, né, para aperfeiçoamento. E aí vocês vão fazer de acordo com a realidade de vocês, com o contexto de vocês. Podem estar inserindo a metodologia de vocês para facilitar os recursos gráficos. Como eu já falei, tem o GeoGebra, que é um software dinâmico e muito simples de utilizar. Então, vocês podem estar fazendo isso, levando os alunos para o laboratório para fazer uso dessas ferramentas.
Claro que com uma atividadezinha já toda elaborada para facilitar, né, a dinâmica na sala. E vamos agora falar da parte de máximos e mínimos de funções quadráticas. Problemas de máximos e mínimos, pessoal, são bastante interessantes. E quando utiliza função quadrática, são em geral fáceis de resolver, né? Inclusive muito recorrentes. Então vamos conhecer aqui alguns exemplos desse tipo de problema e quem sabe você resolve utilizá-los com seus alunos. Então eu vou fazer um problema típico de função, problema de máximo e mínimo, e aí depois eu falo de alguns, inclusive eu sugiro a vocês que olhem o material, né, que está postado lá na semana, e ele faz um detalhamento maior dos demais casos, tá bom? Então não deixe de estudar pelo material. Esse vídeo é como se fosse um resumo para vocês, mas leiam o material que lá ele vem muito mais informação. Tá? O problema de máximo e mínimo do sitiante. Né? Imagina aí um sitiante que tem um rolo de tela suficiente para fazer um cercado retangular de 100 metros de perímetro, com o qual ele deseja proteger das galinhas sua plantação de couve. Quais devem ser as dimensões do cercado para que sua área seja máxima? Então, é um problema bem tradicional, né? Quando a gente pede para calcular a área máxima. Então, para facilitar, né, e você instigar os alunos, você pode levar para a sala de aula um pedacinho de corda de 1 metro. E aí você pode estar usando aí também a relação de proporção para poder dizer para eles, lá era 100 metros de perímetro, aqui a gente vai utilizar uma cordinha aqui de 1 metro. Se eu colocar essa corda nesse formato, né, qual vai ser a área? Se eu colocar nessa outra, qual vai ser a área? E qual a forma que eu vou colocar que vai me dar a área máxima? Então, quando a gente vai falar desse problema de área máxima, normalmente a gente já estabelece dois lados, né? No caso aqui, 10 por 40, qual seria a área? 400 metros. Aí você pega e sugere, se eu botar aqui 20 por 30, usando a nossa cordinha, né? Qual vai ser a área? 600 metros. Ah, mas esse daqui tem uma área maior. Então, qual seria o lado que eu deveria ter aqui para que eu tenha a área máxima? E aí o aluno vai ficar curioso, né? E uma outra forma que você pode utilizar, eu não sei se você tem no laboratório, caso não tenha, você pode estar desenvolvendo esse material, que a gente chama de geoplano, né? Onde tem uns preguinhos lá na madeira e o aluno ele vai colocando as linhazinhas aqui e vai delimitando o objeto geométrico que ele quer. No caso aqui, ó, como se fosse o problema do sitiante, eu tenho aqui esse retângulo, né? E aí, seria melhor eu fazer esse retângulo dessa forma? Ou qual que seria a melhor forma aqui? O aluno pode modelar dentro do geoplano e tentar encontrar o problema, a solução do problema, né? Que seria o problema que nós temos aqui de encontrar a área máxima usando esses 100 metros de cercado. No caso que é o perímetro todo. Então, são ideias que vocês podem estar adotando aí no contexto de vocês. Então, modelando o problema, né? Usando função. Se eu chamar aqui um lado de x, né, o lado 1 de x, o outro lado vai ser 50 menos x. Porque aí, quando eu pegar esse lado igual a esse outro também igual a esse, a soma de tudo tem que dar 100, tá bom? Então, se esse lado é x, né, e aqui vai ser um retângulo e o outro é 50 menos x, então a área vai ser o produto dos dois lados. Isso aí os alunos normalmente sabem. E aí, quando eu desenvolvo esse produto aqui, eu vou ter menos x ao quadrado mais 50x. E aí a gente recai numa função quadrática de concavidade para baixo. E a gente viu que o x do vértice, né, é o ponto de máximo da nossa função. Então, o x do vértice vai ser o ponto que vai atender ao valor do lado que a gente quer para que a gente tenha a área máxima. E aí vocês podem pedir que ele faça o gráfico dessa função, né? Claro que nesse caso aqui, eles já podem usar a fórmulazinha do x do vértice, que a gente viu lá que é menos b sobre 2a, ou então pode fazer aqui o esboço do gráfico, né? As raízes são 0 e 50, né? De forma fácil, colocando o x em evidência aqui, facilmente eles conseguem ver que o x é 0 ou o x é 50. E como a gente já viu, o eixo de simetria da função quadrática é o ponto médio das raízes. Então, se eu pegar 0 mais 50 dividido por 2, a gente vai ter que o mínimo aqui é quando o x do vértice for igual a 25, que seria o lado, né? Então, tá aqui, ó, o nosso x do vértice é 0 mais 50 sobre 2, que é 25. Então,
Quando o lado for 25, nós vamos ter a nossa área máxima. Ou seja, quando eu fizer esse cercado no formato de um quadrado. Tá? Então, aqui é só uma ilustraçãozinha. Ó. No meu X do vértice, eu vou atingir aqui o meu máximo, tá? Que vai estar a área máxima. Concluímos que o cercado que fornece a maior área é o quadrado. É possível construir problemas de máximo e mínimo também com outros objetos, né? E aí eu botei aqui alguns, fica aí como sugestão para vocês. Aqui a gente pode problematizar a situação da pipa, ou se o nosso cercado for feito sendo que eu já tenho um muro construído, eu vou construir só esses outros lados aqui do cercado. Ou eu tenho um terreno e quero construir uma casa dentro desse terreno, de forma que eu obtenha o melhor aproveitamento desse terreno. Tá? Todos esses problemas estão expostos com mais detalhe no material de vocês. Então, peguem a apostila lá e dêem uma olhada, tá bom? E aí são outras formas de abordagem de problemas de máximos e mínimos que vocês podem estar utilizando. E agora a gente vai falar um pouco sobre função polinomial, alguns tópicos. Eu vou fazer de forma bem rápida, porque o vídeo está um pouco grande. Então, abordaremos máximos e mínimos e ajuste de curva. No caso aqui, vamos para um contexto um pouco prático. Tá? Máximos e mínimos são polinomial. O indivíduo tem uma folha de papelão em formato retangular com lados medindo 100 centímetros e 80 centímetros. Sua intenção é cortar 4 quadrados de mesmo lado, um em cada canto da folha de papelão, de modo que possa utilizar o papelão para construir uma caixa sem tampa. Ele deseja descobrir qual a medida do lado dos quadrados que deve ser cortados a fim de que o volume da caixa seja o maior possível. Tá? Então, para facilitar essa interpretação toda, ó, tem aqui a figurinha desse papelão. Então, imagina aqui o papelão. Ele vai cortar os quadradinhos aqui nos 4 cantos, de forma que quando ele dobrar esses pedacinhos, ele vai obter aqui uma caixa sem tampa. Qual deve ser o lado desse quadrado para que ele obtenha o volume máximo nessa caixa? Tá? Então, quanto maior o quadrado, ele vai obter um volume. Né? Quanto menor o quadrado, ele obtém outro volume. Mas qual vai ser o tamanho ideal desse quadrado para que ele tenha o volume máximo na caixa? Então, esse é o problema de máximo e mínimo que a gente tem que resolver. Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó. Se eu chamar o meu ladinho aqui de Z, eu vou ter para esse lado 100 menos 2Z, porque é Z aqui e Z aqui. Então, esse pedaço todo que era 100, esse pedacinho vai ficar 100 menos 2Z. Do mesmo modo, eu teria Z aqui, Z aqui. Esse pedaço todo que era 80 seria 80 menos 2Z. Então, qual o valor máximo que o Z pode assumir? Esse pedacinho aqui, ó, ele não pode ser 0, ele tem que ser o quê? Maior que 0. Então, 80 menos 2Z é maior que 0, logo o Z tem que ser menor que 40. Porque se Z for 40, isso aqui vai zerar. Né? E aí ele vai cortar o pedaço todo, então não vai ter sentido, não vai formar caixa. Então, Z é menor que 40. Então, nós temos a nossa função volume. O domínio é de 0 a 40. Né? É o Z ele pode ser 0. Ele tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que 40. E aí eu vou associar a um número real, que é o meu volume. Então eu posso dizer que o volume dessa caixa, em função do tamanho Z, é Z, o Z vai ser a nossa altura da caixa, né? Vezes 100 menos 2Z, que é um comprimento desse, vezes 80 menos 2Z, que é o outro comprimento. E aí eu tenho as 3 dimensões para calcular o meu volume. Então, nesse caso aqui, se eu desenvolver essa expressão, nós vamos ter aqui uma função polinomial de grau 3. Né? E aí, um dos problemas que a gente tem para a função polinomial de grau maior que 2 é encontrar as raízes. Normalmente, fazemos o uso de técnicas de cálculo diferencial. Né? A gente usa as derivadas, e não convém a gente fazer isso no ensino médio, porque não é um assunto que eles veem. Né? Se não for possível utilizar as técnicas de cálculo, podemos utilizar também aplicativo computacional, ou mesmo tentar fazer o esboço gráfico manualmente, para a gente tentar encontrar aí os pontos críticos. Né? E através desse gráfico que a gente fizer, a gente fazer
encontrar o valor aproximado dos seus pontos extremos. Então, no nosso caso, para a gente não entender muito, você pode pedir para o aluno fazer isso aqui, mais uma vez utilizando o GeoGebra. Inclusive, o GeoGebra ele não precisa ser só no computador, ele pode ser no próprio celular do aluno. Tá? E aí, como a gente viu, o domínio da nossa função, ó, aqui já é o esboço do gráfico. Claro que ele é uma função polinomial de grau 3, eu estou pegando só a região do nosso domínio, que é o que nos interessa. Porque qualquer z fora desse intervalo, a caixa não vai ter sentido. Né? Então, nesse intervalo aqui, ó, a gente consegue pelo menos perceber a aproximação aqui, ó, de qual seria o nosso z aqui, que vai dar o nosso ponto de máximo. Tá? Então, isso aí vocês podem estar explorando com eles no contexto lá, utilizando o software. Inclusive, o software consegue dizer qual é esse ponto de máximo com precisão. E aí vai da desenvoltura de vocês. Falaremos agora um pouco sobre a parte de ajuste de curva. Né? O ajuste de curva surge quando a gente tem alguns dados experimentais mostrando a relação entre variáveis de um certo fenômeno. E com isso, a gente quer obter uma função definida por alguma fórmula que descreva esses dados de modo contínuo e com a maior proximidade possível. Nesse contexto de pandemia que a gente está passando agora, inclusive, pessoal, se vocês tiver algum ruídozinho nos vídeos, é porque a gente está usando recurso próprio, né, e não tem como fazer no estúdio devido à pandemia, tá bom? Então, deem um desconto. Então, nesse contexto de pandemia, é natural, a gente vê muito aí nos jornais, o pessoal falando, a projeção é que vai explodir o número de casos de pandemia, vai entrar em pânico o sistema de saúde. Tudo isso é feito baseado nos ajustes de curva, o pessoal fazendo as estimativas, eles verificam como está sendo feito o crescimento e aí tem todas umas condições para ele estar fazendo esse ajuste de curva. Tá? Então, botei aqui um exemplozinho aqui do número diário de casos com relação ao dia desde os primeiros casos. Tá? Uma curvazinha aqui, ó. Aqui no caso aqui, ele está fazendo a relação entre duas cidades. O vermelho é os dados da cidade de Recife. Esse azulzinho é os dados da cidade de Teresina. Tá? Então, aqui nós temos dados. E o que é que a gente faz com esses dados? A gente tenta encontrar uma curva que se adapte aos dados encontrados. Tá? Então, no caso de Recife, ó, de acordo com o modelo feito de ajuste de curva, essa daqui foi a que mais se aproximou. E aqui nós temos também para o caso de Teresina. E aí, com isso, eles conseguem fazer as projeções, se vai crescer, se vai diminuir, que é o que vocês têm visto normalmente aí nos jornais. Tá? E assim, aqui é só um exemplo bem simples de como que funciona o ajuste de curva, mas tem outros modelos, inclusive, vocês podem estar fazendo essas abordagens com os alunos no Excel. Né? Então, vamos lá. Quando a gente vai fazer ajuste de curva, se eu pegar só os dados brutos, né, como a gente pode ver esses pontinhos vermelhos e azuis, a primeira coisa que a gente pergunta, qual o tipo de função que vai se adequar a esses dados? Se é uma função quadrática, se é uma função polinomial de grau 3, se é uma função exponencial, se é uma função logarítmica, se é uma função trigonométrica. Então, a primeira pergunta quando a gente fala em ajuste de curva é qual é o tipo de curva que vai se adequar aos nossos dados. Se for polinomial, qual grau? Né? Se é uma função polinomial de grau 4. Inclusive, vocês podem pegar esses dados e estar fazendo esse ajuste de curva no Excel. No Excel ele tem essa ferramenta que faz o ajuste de curva, tanto para polinomial, exponencial, entre outras. Então, no caso, no contexto nosso, vocês podem estar pegando uns dados, né, que dê para ser modelado com uma função quadrática, por exemplo, e levar os alunos e pedir que eles encontrem a curva que melhor se ajusta com aqueles dados. Tá bom? É importante esclarecer que, ao fazermos o ajuste de curva, estamos procurando uma função cujo gráfico contenha exatamente os pontos da tabela. Os dados discretizados obtidos com o experimento são, em geral, aproximados, e alguns deles podem trazer erros bem acima do erro médio do experimento. O ajuste de curva preconiza que o gráfico da função procurada é a curva que melhor se aproxima dos pontos da tabela, mas alguns pontos podem ficar mais afastados. Então, ó, como vocês podem ver aqui, ó, no caso de Recife, essa curvinha preta aqui foi a que mais representou dados vermelhos. Mas observe, ó, que aqui tem alguns dados que ele está bem distante da nossa curva. Tá? Tem uns, como aqui no começo. Ó, no começo ele estava bem em cima, né?
bem preciso. Aí depois, pelo modelo, ele cresceu mais rápido do que no caso real. E aí, ó, quando ele começa a descer, então nem sempre que a gente faz o ajuste de curva, todos os dados vão ficar bonitinhos, tá? No caso de Teresina, a gente consegue perceber que o crescimento foi bem mais próximo do nosso ajuste de curva. Sendo que aqui ele começou a destoar um pouquinho. Mas aí ele já está voltando aqui novamente, tá? Então, o ajuste de curva tem que ser estudado com detalhe, mas aí vocês tentem abordar isso voltando mais para a parte do ensino médio. Então, eu vou botar aqui agora um exemplo prático que dá para ser usado com os alunos do ensino médio. Então, em uma experiência com escoamento de líquidos, os alunos preparam garrafas plásticas em forma de cilindros retos. Vocês podem estar pegando aquela garrafinha de 2 litros de refrigerante, cortaram aqui a boquinha, ó, e aí eles fazem um pequeno furo na parte de baixo da garrafa. Como vocês podem ver aqui, ó, tem um furinho, né? E colam na sua lateral uma régua impressa em uma fita de papel. Então, aqui eles pegaram uma fitazinha de papel e colaram na garrafinha, tá bom? Tampando o furo, eles botam um dedinho aqui ou algum objeto que não deixa o líquido sair e eles vão encher o líquido até chegar aqui nas partes de cima da métrica. Eles tampando o furo, enchem a garrafa de água. Destampam um furo no instante t igual a 0 e marca a altura da água de 10 em 10 segundos. Então, ele bota o dedinho aqui e aí, cada 10 segundos, ele vai tampando e destampando e aí eles vão pegando a medição da altura da água. Pretendem assim obter informações sobre as funções H e T, né, que é a altura em função do tempo, que modela a altura da água da garrafa no instante t maior ou igual que 0. À medida que ele tira o dedo, que vai começando a cair o líquido, a cada 10 segundos ele vai pegando as medições. Então, resulta nessa tabelinha. No tempo zero, a altura era de 20 centímetros. No tempo de 10 segundos, quando ele abriu a primeira vez, a altura caiu para 17,7 centímetros. 20 segundos, 15,6 centímetros. 30 segundos, 13,8 centímetros. E aí ele vai fazendo sucessivamente, tá? Você pode fazer aí para 120, 130, 180 segundos, de acordo com a quantidade de água que ainda tiver, tá? Mas dependendo do caso, os dados podem ser insignificantes. E aí, no caso, foi limitado, na nossa tabelinha, aos valores de 0 até 110 segundos com as suas respectivas alturas, tá? Se eu pegar esses dados e botar ele no gráfico, ele tem esse comportamento aqui, ó. No caso, para 10 segundos, 20 segundos, e aí tem aqui todos esses pontinhos do nosso quadro, tá bom? Da nossa tabela. E aí, pessoal, a gente percebe que o quê? Observa que ela tem uma queda parecida com o quê? Uma pequena curva que seria uma função quadrática, né? Então, a gente pode tentar encontrar uma função que se adeque, uma função quadrática que se adeque a esse modelo. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer agora? Vamos fazer a diferença, tá? Diferença 1, eu vou pegar esse valor menos esse, que dá quanto? Menos 2,3. E assim eu faço para todos. 15,6 menos 17,7 menos 2,1. E aí eu vou fazendo para todos esses outros. Depois eu vou fazer de novo a diferença 2. Eu vou pegar ó, menos 2,1 menos 2,3. Que dá quanto? 0,2. E aí eu vou fazendo para todos os outros. Observa que nesse caso aqui, ó, a diferença ela está mais distante uma da outra, né? Já na diferença 2, ela já está mais próxima aqui, sempre em torno do 0,2, 0,1, ali naquela faixa, né? Uma diferençazinha menor. Como as diferenças da altura da água em relação ao tempo estão formando uma progressão aritmética de segunda ordem, podemos inferir que uma função quadrática deve fazer um bom ajuste de dados. E aí, para quem não lembra como funciona a progressão aritmética de segunda ordem, eu convido a vocês mais uma vez a dar uma olhada no material da semana, né? No texto 2, que lá ele está falando um pouco sobre a parte de função aritmética de segunda ordem. E quando tem uma função aritmética uma progressão aritmética de segunda ordem, isso aí eu consigo obter uma função quadrática. Então, foi isso que ele conseguiu perceber com essa tabelinha aqui. Resta-nos agora calcular essa função quadrática. Esse trabalho que antigamente era feito manualmente está muito facilitado com o uso de programas computacionais. Usando um desses programas, o professor da turma que fez esse experimento obteve a função aproximada.
você pode estar pegando esse exemplo prático e colocando seus alunos para fazer, tá? E aí você pode também, com esses dados, tentar modelar a função quadrática utilizando o Excel, por exemplo. Então, no caso, para esse caso aqui, a função quadrática que se adequa a esses dados, ela é a função 0,007t ao quadrado menos 0,23t mais 20. Então, esse aqui foi um ajuste feito usando aí o modelo de uma função quadrática. Então, é esse o conteúdo da nossa segunda aula. Desejo bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estarei à disposição. Primeiro, procure o tutor da disciplina, né, para auxiliar vocês, esclarecer as dúvidas. E aí, qualquer coisa, ele entra em contato comigo. E se ele não conseguir resolver, vocês podem falar direto comigo. Sou professor da disciplina. Abraço.